Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. O Senhor Deus falou com o profeta Jeú, filho de Hanani, e lhe deu esta mensagem a respeito de Baasa. Você não era ninguém, mas eu fiz com que você se tornasse o chefe do meu povo de Israel. E agora você pecou como Jeroboão e fez o meu povo pecar. Os pecados deles me fizeram ficar irado, e por isso eu vou acabar com você e com a sua família, como fiz com Jeroboão. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas pelos cachorros, e aquelas que morrerem nos campos serão comidas pelos urubus. Todas as outras coisas que Baasa fez e todos os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi sepultado em Tirza, e o seu filho Elá ficou como rei no lugar dele. O profeta Jeú deu aquela mensagem do Senhor Deus a respeito de Baasa e da sua família, por causa dos pecados que Baasa havia cometido contra o Senhor. Ele fez com que o Senhor ficasse irado, não somente por causa do mal que praticou, como o rei Jeroboão havia feito antes dele, mas também porque ele matou toda a família de Jeroboão. No ano 26 do reinado de Asa em Judá, Elá, filho de Baasa, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, fez uma conspiração contra ele. Certo dia, em Tirza, Elá estava se embebedando na casa de Arsa, que era o encarregado do palácio. Zinri entrou na casa, matou Elá e ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no ano 27 do reinado de Asa em Judá. Assim que Zinri se tornou rei, matou todas as pessoas da família de Baasa, todos os seus parentes do sexo masculino e todos os seus amigos foram mortos. E assim, Zinri matou toda a família de Baasa, de acordo com aquilo que o Senhor, por meio do profeta Jeú, tinha dito a respeito de Baasa. Por terem adorado ídolos e por terem feito com que o povo de Israel pecasse, Baasa e o seu filho Elá haviam feito o Senhor, o Deus de Israel, ficar irado. Todas as outras coisas que Elá fez estão escritas na história dos reis de Israel. No ano 27 do reinado de Asa em Judá, Zinri foi rei de todo o povo de Israel em Tirza durante 7 dias. Os soldados israelitas estavam cercando a cidade de Gibeton, na terra dos filisteus. Eles souberam que Zinri havia feito uma conspiração contra o rei e que o havia assassinado. Por isso, naquele mesmo dia, ali no acampamento, eles escolheram Onri, o comandante do exército, como rei de Israel. Onri e todos os seus soldados saíram de Gibeton e foram cercar a cidade de Tirza. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada,
foi para a fortaleza interna do palácio, pôs fogo no palácio e morreu queimado. Isso aconteceu por causa dos seus pecados contra Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo de Jeroboão, que havia sido rei antes dele. Zinri desagradou ao Senhor por causa dos seus pecados e por ter feito o povo de Israel pecar. Todas as outras coisas que Zinri fez, e também a sua conspiração, estão escritas na história dos reis de Israel. O povo de Israel estava dividido em 2 partidos. A metade deles queria fazer de Tíbni, filho de Ginate, o seu rei, e os outros estavam do lado de Onri. Mas aqueles que estavam a favor de Onri ganharam. Tíbni morreu e Onri se tornou rei. No ano 31 do reinado de Asa em Judá, Onri se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos 6 primeiros anos ele governou em Tirza. Então comprou o monte de Samaria de um homem chamado Semer por mais ou menos 70 quilos de prata. Onri fez defesas militares no monte, construiu ali uma cidade e a chamou de Samaria por causa do nome de Semer, que havia sido o primeiro dono do monte. Onri pecou contra o Senhor Deus mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele. Como Jeroboão havia feito antes dele, Onri fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar ídolos. Todas as outras coisas que Onri fez e todas as suas realizações estão escritas na história dos reis de Israel. Onri morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Acabe ficou como rei no lugar dele. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste ídolo e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Durante o reinado de Acabe, Hiel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. E como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Hiel perdeu Abirão, seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó. E perdeu Segube, o seu filho mais novo, quando colocou os portões.